Por que o nome Dáquila? O que significa? Dáquila significa, em Irdim, o primeiro idioma da Terra, aqueles que buscam o conhecimento, pesquisadores, aqueles que investigam a verdade, aqueles que não se contentam com aquilo que é apresentado, aqueles que buscam a verdade acima de tudo, buscadores do conhecimento. E também aqueles que são deuses de si mesmos, senhores da própria vida, e não dependem de nenhuma liderança, nem espiritual, nem humana, para seguirem suas vidas. São pessoas livres, independentes, que estão sempre aí em busca da verdade. Dáquila significa isso. Qual o significado do nome Ratanabá? Ratanabá é uma palavra do idioma Irdim, que foi o primeiro idioma da Terra, que era o idioma falado pelos Murius, a primeira civilização que esteve presente no sistema Terra. O Irdim deu origem a outros idiomas depois. Então, Ratanabá significa literalmente dos reinos para o mundo. Ratan significa imperadores, império, império dominante. Kinabá significa mundo, mundos, ou aqueles que transitam entre os mundos. A junção das duas palavras, Ratanabá significa do império para o mundo, ou dos reinos para o mundo, a capital do mundo. Por quê? No passado, Ratanabá foi o centro principal dos Murius. Eles construíram diversas bases ao redor do mundo, em construções em pedra, grandes monumentos, e haviam povos que foram se espalhando, seus descendentes, foram se espalhando ao redor do mundo, e a capital desse grande império, desse grande reinado, era na Amazônia, Ratanabá, que seria o centro desse grande império. Então, de Ratanabá saiu para o mundo todas as grandes civilizações, todos os grandes reinados, também conectados com essa herança de Ratanabá, faziam conexão com a capital do mundo. Por isso que dos reinos para o mundo. Então, de lá, tudo surgiu, tudo iniciou em Ratanabá. E agora estamos aí para redescobrir esse legado deixado no passado, essa herança que foi deixada pelos Murius. Com certeza, vamos ter grandes revelações sobre Ratanabá em breve. Então, Ratanabá significa dos reinos para o mundo. Se Jesus veio à Terra por missão, quem o enviou? O Criador verdadeiro não o deixaria sofrer até a morte. Qual o objetivo dele ter passado por isso? Ele não passou por nenhum tipo de sofrimento. Aquilo que nos foi apresentado na história foi um pequeno relato de uma experiência que ele se permitiu passar, mas ele não sofreu como a gente pensa. Ele estava com total controle da energia, do corpo dele e daquilo que ele sentia. Devido às habilidades que ele possuía, ele estava totalmente imune àquele tipo de sofrimento, a paixão de Cristo, que muitos dizem. Sim, ele se permitiu passar por várias coisas para mostrar para a humanidade que ele não era suscetível a qualquer tipo de ameaça. Inclusive, ele se permitiu ir para a cruz, ele que escolheu isso, foi tudo combinado, vamos dizer assim, para que ele pudesse dar um choque na humanidade. Ele deu um choque, a população ficou em choque diante daquilo que ele realizou na época. Por isso que até hoje ele ficou conhecido e o seu legado foi perpetuado para as futuras gerações. Quem enviou o Cristo para a Terra? Ele mesmo. Ele é o comandante das 49 raças. Ele, ligado ao casal criador, Deus, veio para a Terra para resgatar os dimensionais, para trazer o conhecimento, a boa nova, o caminho de retorno para a sua origem dimensional. Muitos estavam aqui perdidos, muitos dimensionais que chegaram à Terra estavam esperando esse direcionamento. Como nós já explicamos, os grupos que chegaram antes haviam se perdido aqui. E ele veio para trazer o conhecimento. Ele veio várias vezes, não foi só naquele período. Ele já tinha vindo antes, em outros momentos. E depois continuou na Terra, porque ele não morreu. Ele continuou vivo, ele passou por aquela experiência da crucificação e permaneceu entre nós. Usou outros nomes, inclusive. Deus, obviamente,
está totalmente relacionado à energia crística. E a presença de Emanuel, Cristo, na Terra, que usou aquele nome conhecido hoje como Jesus, realmente tudo que ele passou foi pré-determinado e programado para que a humanidade, e os dimensionais principalmente, tivessem um despertar abrupto para a verdade, o caminho e a vida, né? Quem de fato foi Jesus e qual foi sua missão? Por que ele aceitou ser subjugado por tais raças planetárias que os sumérios adoravam? Os Anunnakis, né, que os sumérios adoravam, realmente estavam no controle, tanto do Império Romano como do judaísmo. E estão no controle até hoje, inclusive do cristianismo, né, por trás do Vaticano, de todas as linhas religiosas cristãs. Os Anunnakis tomaram conta de tudo. Agora, a presença de Emanuel, Cristo, na Terra, não tem nada a ver com o que a religião apresentou para nós. As escrituras foram totalmente manipuladas, compiladas dentro dos interesses desses grupos que os sumérios adoravam, né? Quando os Anunnakis aqui chegaram e estabeleceram os seus impérios, eles fizeram questão de conduzir a população para um fim de escravidão absoluta. Então eles iam utilizar todos os meios possíveis para que isso acontecesse. Nós agora estamos compreendendo que a vinda de Cristo naquele período foi justamente para trabalhar os dimensionais da época, conduzir o grupo que foi enviado por ele para a Terra, aqueles escolhidos, né, os 144 mil principalmente, para que este grupo tivesse os direcionamentos para encontrar o caminho de retorno, para que pudessem realizar os seus compromissos aqui na Terra. Cristo veio para trazer o conhecimento. Todas as vezes ele veio para orientar a humanidade e os dimensionais para o encontro da verdade, do propósito real da vida na Terra. Os Anunnakis fizeram o oposto. Construíram a Matrix, o sistema, por trás de todos os grupos e segmentos religiosos, científicos, educacionais, políticos, governamentais, não importa. Os Anunnakis estão atrás de tudo. E eles esconderam a verdade. Deixaram Jesus Cristo como uma figura a ser idolatrada, adorada, para que a humanidade ficasse esperando ser salva. Isso não vai acontecer. Ele já passou o conhecimento, a verdade para que nós pudéssemos nos salvar, nos resgatar e encontrar o caminho de retorno. Só que esse conhecimento foi destruído, foi escondido pelos Anunnakis, pelos governos, pelas religiões. Eles não permitiram que a humanidade tivesse acesso a estas verdades deixadas por Emanuel, Cristo. E agora chegou o momento do resgate deste conhecimento. Chegou o momento de buscarmos esta verdade, porque ela não foi 100% destruída. Ela está presente. Os povos antigos tinham esse conhecimento. Não apenas os cristãos ou aqueles que encontraram esse conhecimento e formaram sociedades secretas por trás do cristianismo, como os templários e outros grupos. Mas eles tinham apenas 7% da informação sobre o legado, o Santo Graal, o conhecimento deixado por Jesus e Maria Madalena e seus apóstolos e apóstolas. Pouca coisa ficou intacta. Muitas guerras aconteceram, guerras santas, não só entre os cristãos, mas com os judeus, né, os muçulmanos, buscando esse conhecimento. Eles queriam encontrar essa verdade, porque isso era um perigo para eles. Se a humanidade tivesse acesso ao conhecimento real deixado por Cristo, que não foi só falar de amor, não foi apenas falar de um mundo espiritual celeste, divino, e que todos nós deveríamos ser salvos algum dia. Não, tem nada disso. Ele passou um conhecimento científico muito ligado à física quântica, ao autoconhecimento, ao nosso desenvolvimento como seres divinos que nós somos, para que nós realizássemos a mesma proeza, o mesmo caminho que ele executou e cumpriu, a vida eterna. E nós até hoje não conseguimos. Estamos aí morrendo, e ninguém atingiu a vida eterna. Ninguém conseguiu repetir o que Jesus Cristo e os seus anjos ensinaram na época. Ninguém conseguiu executar. E agora estamos compreendendo de fato o que nos foi escondido.
Será que agora nós vamos entender, de uma vez por todas, o que significa o caminho da vida eterna? Com certeza não é após a morte. Tenho certeza disso. O caminho é em vida. E nós estamos agora compreendendo a importância daquelas palavras ditas há mais de 2000 anos. Os ensinamentos já estão aqui. Nós já estamos resgatando esse conhecimento. E o governo oculto não vai impedir que estas verdades venham à tona. Dessa vez, nós vamos vencer. E com certeza, ele estará de volta para confirmar toda essa boa nova que está sendo novamente resgatada. Então, espero que vocês compreendam, né, que a visão religiosa foi uma grande manipulação para confundir as pessoas diante da verdade, da presença dele e do que, de fato, ele nos ensinou, nos apresentou e deixou como legado da verdade e do conhecimento sobre a nossa evolução na Terra. Nós fomos criados simples e ignorantes, como diz o Espiritismo. Os planetários, os espíritos planetários, aqueles que têm a sua origem aqui na Terra, foram criados através de um princípio de criação dimensional, porém, eles não tinham uma história prévia, eles não tinham um caminho evolutivo prévio. Eles começaram a sua jornada evolutiva aqui, no sistema Terra. Então, estes seres iniciaram a sua jornada desde o princípio. Eles eram inocentes, não ignorantes, mas inocentes diante desta caminhada que deveriam percorrer. E tinham que evoluir, tinham que passar por um aprendizado, desenvolver a mente, as emoções, o corpo, o instinto de sobrevivência, para que eles pudessem despertar espiritualmente pouco a pouco e avançarem no desenvolvimento consciencial. Já os dimensionais, que são aqueles que vieram de fora e estão aqui, não são os planetários. Os planetários não vieram de fora. Os planetários são da Terra mesmo, os humanos, né? Já os dimensionais tinham um percurso evolutivo muito antigo, passaram por vários mundos, várias regiões, várias dimensões antes de chegarem aqui. E eles regrediram. Enquanto os dimensionais regrediram e chegaram no nível de estarem na condição humana, como anjos caídos aqui, os planetários precisam evoluir, desde o princípio até o findar da sua evolução. Já os dimensionais tiveram uma queda e agora precisam retornar na jornada evolutiva. Essa é a diferença. Então o Espiritismo apresenta muito de um conhecimento para os planetários, para o desenvolvimento espiritual da humanidade, não tanto sobre os dimensionais, né? O esquecimento da programação do nosso compromisso é uma armadilha para ficarmos presos na roda reencarnatória. Quando os Anunnakis manipularam geneticamente a raça adâmica, eles cortaram o DNA, eles manipularam as hélices dos cromossomos e nós perdemos a condição da memória cósmica. Nós não lembramos mais das vidas passadas, não lembramos nosso compromisso, nós não temos acesso a essa memória genética espiritual dimensional que trouxemos. Isso não era para acontecer. Tanto é que no princípio nós tínhamos consciência de tudo, mas não esquecemos, de fato, a nossa programação, a nossa missão na Terra. Com essa manipulação que houve por parte dos Anunnakis, nós ficamos presos aqui. Nós estamos aprisionados no esquecimento, isso é fato. Porém, nós temos nossa placa, nós temos nosso registro, e essa placa, essa biotecnologia, nos faz lembrar intuitivamente que temos um compromisso. Nós não esquecemos, na verdade, nós temos esse registro como se tivesse um HD com todas as informações guardadas. A gente consegue acessar essas informações. Muitos chamam de registros acásticos, né? Mas, na verdade, é outra coisa. Isso é uma outra confusão que geraram aí. Quando nós falamos da nossa memória, nós tínhamos ela e não perdemos. O problema é o acesso a ela. Quando a gente morre e reencarna, nós ficamos nesse ciclo, aprisionados aqui, sem ter consciência de fato de onde viemos, o que temos que fazer aqui e para onde vamos, né? Então, o momento pede esse resgate da mutação genética para a gente trazer de volta o padrão original da raça adâmica, para que a gente tenha condições de não mais passar por isso. Até porque nós tínhamos um prolongamento da vida muito maior do que temos hoje. Nós não morríamos assim.
nós ficávamos vivos muito tempo, milhares de anos. Então a nossa memória era intacta. Nós perdemos a consciência e hoje nem lembramos o que fizemos ontem. Vocês lembram o que vocês fizeram semana passada, nesse horário? Então a nossa memória é muito limitada. Como é que nós vamos lembrar das vidas passadas? Como vamos lembrar daquilo que nós programamos? Mas tudo está guardado, tudo está registrado dentro de nós. Uma lembrança abrupta de tudo que nós vivemos, já fomos, experienciamos, deixaria a gente num estado de surto, né, psicológico. A gente não teria condições de lidar com essa memória abrupta. Por isso que pouco a pouco nós iremos retomando essas lembranças e readquirindo o nosso compromisso e a nossa programação. Inclusive, na nossa placa, a gente não consegue acessar tudo de uma vez. É gradualmente, porque a gente precisa estar preparado, né, para resgatar aquela frequência, aquela programação do passado. E o futuro nos espera justamente para a execução desse plano e dessa programação. E tudo isso vai acontecer dentro do que está programado por nós e pelos nossos amigos que nos orientam e nos dão o suporte para essa retomada. Pouco a pouco nós vamos lembrar nosso compromisso.